Fala pessoal, a BLTCG na área, um cafezinho, ó, café com treinador. Será que pode virar um novo quadro aqui do canal? Não saberemos, mas o assunto de hoje vale para um cafezinho, vale para bater um papo com vocês sobre Pokémon TCG, sobre esse mundo Pokémon, esse mundo maluco, apaixonante de Pokémon que... Quem está ligado nas redes sociais, quem está ligado sobre famosos, sobre as pessoas famosas, viu nesses dias que o Thiago Nigro está fazendo uma busca incessante para uma carta específica. E que carta é essa que eu vou falar para vocês agora? Antes de falar a carta, o porquê é importante? Porque é uma pessoa famosa, se é uma das pessoas mais famosas do mercado financeiro, que coleciona já Pokémon, e isso é interessante por quê? Ele está procurando um Charizard First Edition. E o que seria esse Charizard First Edition? Resumidamente para você, esse Charizard ele foi lançado na Base Set de 1999 aqui nos Estados Unidos e ele tem algumas diferenças. Primeiro, ele é conhecido como Shadowless, que ele não tem uma borda escura em volta da carta. Segunda característica, o holográfico da carta é só atrás do Charizard. O Charizard mesmo em si ele não é holográfico, é só no fundo dele. E a terceira e mais importante informação dessa carta é que assim, existem outras versões, existem as versões até em português, né? Ele busca em inglês, realmente a valorização da carta em inglês é muito maior do que a carta em português. E o porquê que é interessante? Que ele tem um selinho. Eu vou deixar no card aqui um vídeo que eu fiz, que foi numa feira, que eu encontrei um Blastoise First Edition, né, da Base Set da primeira edição, mas ele não era o First Edition, ele tem um selinho, eu vou deixar aqui na tela para vocês, que é o que dá o tchan nessa carta, que é o que dá a valorização dessa carta. Então hoje o Thiago Nigro, ele busca por esse Charizard First Edition. E o porquê essa busca é interessante? A gente tem algumas informações que são muito relevantes para isso se tornar algo importante para quem investe em Pokémon, para quem gosta desse mundo Pokémon. Primeiro, ele por ser uma pessoa muito conhecida, as pessoas que, para quem não conhece o mundo Pokémon, vão falar, peraí, o que é o Charizard First Edition? Ou o que é Pokémon? Então as pessoas vão começar a buscar informações sobre o Pokémon, informações sobre Trade Card Game, e isso é legal porque traz uma valorização. Você traz os holofotes para o mundo Pokémon, sendo assim, pessoas que não conhecem acabam se interessando no Pokémon, e isso você gera uma valorização das cartas. Mais pessoas vão buscar, né, essas informações sobre Pokémon, sobre card game, sobre investimento, então você traz esses holofotes. Para quem tem cartas, para quem é investidor Pokémon, né, para quem compra e vende cartas, é maravilhoso, porque você começa a gerar uma coisa que chama escassez, porque todo mundo começa a buscar. Se você entrar no eBay agora, eu fiz até essa busca, eu vou mostrar para vocês, no eBay quando você vai buscar algum item, alguma carta, né, e a gente tá falando de carta, mas se você for buscar algum item, ele começa a mostrar quantas pessoas visualizaram. E eu não sei, obviamente não era buscas que eu fazia sobre Charizard, porque eu sei o preço, e eu já vou mostrar para vocês o preço dessa carta. É uma carta extremamente rara e extremamente caríssima. E só que ali, quando você entra para buscar essas cartas, você vê que a galera tá buscando, tá procurando esse tipo de carta. Então você traz essa escassez, porque todo mundo quer saber que tipo de carta que é. Então quem tem bala na agulha, no caso o Thiago Nigro tem, para comprar uma carta dessa, futuramente pode ser um investimento que eu acho que vai valer mais ainda. Então quando uma pessoa famosa faz essa busca, né, faz essa procura de carta, ele traz os holofotes pro Pokémon TCG, e isso gera mais, né, gera mais valorização. Quem quer comprar pode ser que enfrente um pouquinho de dificuldade, porque geralmente vai ficar mais caras as cartas, né? Tem uma história, eu não me lembro agora, eu não me recordo muito, mas eu me lembro assim, eu posso procurar essa matéria e colocar aqui para vocês, né, se eu encontrar. Eu lembro que faz um tempo que eu já li sobre essa matéria, que teve um colecionador de Pokémon que ele começou a colecionar Kabuto. Ele começou a comprar todo o Kabuto que ele via, ele começava a comprar. E o que aconteceu? O Kabuto começou a ficar escasso no mercado. O Kabuto do Base Set, da primeira edição, ele acabou ficando muito escasso. Então ninguém achava. Então quando você queria um Kabuto, por exemplo, para completar uma coleção, ou para você, sei lá, que é entusiasta do Kabuto, gosta do Kabuto, você ia pagar caríssimo, porque gerou uma escassez. Então o legal dessa procura do Thiago Nigro é que ele traz o Pokémon para os holofotes. Pessoas que não conhecem vai conhecer um pouco mais de Pokémon, vai conhecer um pouco mais desse mundo. E também antes dessa procura dele pelo Charizard, né, ele já falou sobre o investimento, porque assim, o Pokémon ele sempre teve em alta, ele sempre foi em alta. Só que o que acontece? Existem algumas coleções. Existem coleções que valorizam mais, existem coleções mais interessantes, algumas não, mas assim, ele sempre teve em alta, só que agora ele tá um boom absurdo, tá um boom assim
Não sei se é porque também eu voltei a jogar, que eu tô vendo, mas eu vejo que a coisa cresceu bastante. Tem muitas coleções chegando. 2026 tem uma coleção que promete muito, que é o Ascendant Heroes, ou eu não lembro o nome em português, vou colocar o nome para vocês em português, que vai chegar também. Uma coleção insana, todo mundo tá falando que é uma das melhores coleções que vão vir, a gente vai ter que esperar para ver, provavelmente o lançamento foi adiado, era para, se não me engano, era 15 de janeiro, acho que vai mudar para fevereiro, ainda não tá confirmada essa informação. Então, quando você tem uma pessoa famosa, repetindo, você traz os holofotes né, para o mundo Pokémon, valorização, a carta acaba sendo muito valorizada, e além do mais, é uma carta extremamente popular, que é o Charizard, é uma carta extremamente rara, é pouca, esse base set ele foi lançado em poucos meses, então ele durou pouquíssimos meses, então é poucas pessoas que têm essa carta, então por isso que realmente ela... É uma carta que realmente ela vai ter uma alta demanda quem vai atrás dessa carta. E o interessante é o seguinte, quando você abre um Buster, por exemplo, você tem a carta raw, a carta crua ali. E você pode até encontrar versões dessa carta, só que geralmente quando a pessoa não tem cuidado ou deixa só em pasta ali, por exemplo, ela tem uma deterioração durante o tempo. E geralmente quando é uma carta muito exclusiva, o que a galera faz? Eles mandam para alguns órgãos, um dos mais conhecidos do mundo, acho que é o mais conhecido, que é a PSA, que tem uma valorização dessa carta. Então quando você manda essa carta para ele, né, para a PSA, para esse lugar, ela vai analisar tudo da carta, textura, a borda, a qualidade dela, se ela não tá rasurada, se ela não tá rasgada, se ela não tá amassada, e aí você vai ganhar uma nota. Então assim, você tem gente que manda uma carta apenas para você ter uma PSA, que tem uma nota de avaliação 3, 5, 6, 7, porém é o que o pessoal busca, a nota 9, nota 10, né? E assim, a diferença de valor da nota 9 para 10 é gritante, é muita diferença de valor. Então tem isso também, hoje muitas cartas que você encontra desse base set são cartas PSA, então o valor é extremamente alto. E o quão é alto esse valor? Hoje, vou mostrar até para vocês aqui, ó. Eu tô até aqui, tá aberto aqui a tela e eu vou mostrar para vocês na busca que eu fiz. Essa carta aqui, ó, é uma PSA Charizard, que é o que ele quer. Eu vou tentar dar um zoom aqui, ó. First Edition, como eu falei para vocês, que é a primeira edição, a carta em inglês, e ela ganhou avaliação 10. Avaliação 10, que a carta ela é perfeita, ela não tem nenhuma rasura, não tem nenhum amassado, a textura dela é perfeita. Como eu falei pra vocês, tá vendo? Ó, é só o fundo da carta do Charizard que é holográfico, a frente dele não é. E essa carta, essa aqui especificamente, ó, o vendedor aqui, ó, tem 99 de rating positivo, então é um vendedor confiável, ele até mostra aqui, ó, a autenticidade, né, a garantia de autenticidade. E ela tá na bagatela de $775 mil. Galera, fala assim, dá uma busca aí na casa de vocês, vê se vocês acham alguma carta desse Charizard. Essa aqui foi o que eu encontrei, né? Ó, depois tem uma outra que eu procurei aqui, ó. Não, essa daqui, ó, ela é uma PSA 9 que eu falei pra vocês. A diferença em relação a valores. Uma PSA 9, mesma coisa, ó. Ela tem aqui, ó, base set de 1999, First Edition, a mesma coisa, só que ela ganhou a nota 9. A bagatela de $69 mil. Você vê a diferença. Teve uma outra que eu achei aqui, ó. Eu acho que eu fechei. Aqui, ó, achei, ó. 41 pessoas visitou essa carta em 24 horas. Por isso que eu falo, não que isso seja algo do Thiago Nigro, não é isso, mas é uma carta extremamente rara que quem não quer ter na coleção uma carta dessa. Tem até eu não me engano se foi o Logan Paul ou foi o Jake Paul, acho que foi o Logan Paul, que fez um investimento de, se não me engano, $5 milhões numa carta de um Pikachu. Vou deixar a matéria aqui na tela para vocês verem, para vocês verem que o mundo é muito louco, esse mundo de Pokémon aqui. Quem tem dinheiro, investimento é nas alturas mesmo. E aqui, ó, base set 1999 que eu falei para vocês, é o Charizard Shadowless, né, que é o que o Thiago Nigro tá procurando, mas a diferença, mesmo ele vendendo para $1 milhão essa carta, é uma carta PSA 9,5, então tem uma avaliação extremamente alta, mas não é o que ele quer, ó. Não tem o selinho de First Edition. Então, pelo menos eu vi aqui, ó, tem uma outra aqui, ó, 800 e aproximadamente $1 milhão, base set 1999, First Edition, né, raro, que é o holo que eles falam, né, que é holofoil, né, que a gente falava. Tá vendo que é só o fundo da carta, é uma carta extremamente perfeita. Ela tem, né, a avaliação 10 da PSA e tem o First Edition. Mas assim, galera,
Esse é um investimento que você tem que fazer, obviamente, para quem gosta, só que fazer com cuidado, porque existe cartas fakes. Tem até no vídeo, vou deixar aqui no card o vídeo que a gente fez bem na hora que eu tava filmando. Um rapaz foi negociar uma carta e essa carta é provavelmente o box inteiro, não só isso. Você não vai abrir um buster e só uma carta vai ser falsa, né? Todo buster ou todo box que ele comprou foi falso e dá pra ver a diferença. Então é um investimento que você tem que ter cuidado, porque é muito caro para você comprar uma coisa meio fake. Meio não, você comprar uma coisa fake. Então é um investimento que você tem que ter cuidado, que você tem que ver a autenticidade e a garantia do vendedor e tudo mais. Você tem que fazer essa pesquisa antes de você comprar. Então isso é interessante dessa busca pelo Thiago Nigro, que ele traz um pouco desse, né, dos holofotes do mundo Pokémon. Para quem não conhece, né, eu falei, é uma pessoa extremamente conhecida. E a galera fala assim, mas o que é o Pokémon, o que é o Charizard? Isso traz uma valorização muito legal para nós, que trabalha com isso, que investe em Pokémon, né? E ele, assim, ele não é só cartas, né? Ele recente ele fez um post no Instagram, os stories do Instagram, ele mostrando os Game Boy, as fitas Game Boy lacrada que ele tem, que é um investimento que ele também tem no futuro. Obviamente hoje, essas cartas, né? No mundo, a gente tem essa questão do retrô, né? O retrô ele volta, teve uma época recente, teve um boom da Polaroid, voltou e tudo mais, né? O retrô ele sempre tem... ele sempre volta com mais força, né, num determinado período, né, que é o marketing e tudo mais. A gente vê em filmes da Marvel, por exemplo, quando traz, por exemplo, heróis antigos de volta, e aquela hype insana. É mais ou menos isso hoje que tá acontecendo, né? Isso sempre foi evidência, o pessoal sempre gostou, mas ninguém sabia que uma carta dessa ia valorizar, ia chegar a quase 1 milhão, né? Passa até de $1 milhão, ninguém sabia. Por isso, gente, se vocês têm carta Pokémon que vocês gostam, guarda, não joga mais fora, não se desfaçam, não venda a preço de banana essas cartas, porque obviamente é difícil você saber, é difícil eu falar pra vocês, essa carta vai valorizar, mas você tem hoje inteligência artificial que pode fazer uma busca completa para vocês, né, uma análise completa. Obviamente não vai ser 100% assertivo, mas ela consegue te ajudar. Cartas que vão lançar, cartas que possivelmente vão valorizar, cartas que estão em escassez no mercado. Então você pode linkar hoje a sua paixão de Pokémon com a inteligência artificial, que pode te ajudar a ter investimentos absurdos hoje, né? Você faz um investimento hoje para você ter ganhos absurdos lá na frente. Então, esse aqui é um bate-papo sobre isso, o quão é importante você guardar e preservar a sua coleção. Obviamente hoje é diferente um pouco pra mim, né? Hoje eu faço a coleção e eu preservo diferente. Tem cartas que eu vou, né, futuramente selecionar para enviar PSA, que você paga mensal, né? E depois eles também dão um valor para você. Só que assim, você não sabe. Você vai, quando você recebe a carta, você sabe a nota. Não tem como você mandar e você falar, ai meu Deus, tô pagando, sei lá, $1.000 e eu sei que ela é 10. Não. O que você pode fazer é uma simulação. Então você, lá, acredito que no próprio site da PSA, você pode simular ali, medir as bordas são perfeitas, a carta tá impecável, não tem nada. Então eu acredito que, né, numa avaliação prévia, essa carta pode chegar a 9, 10, vale o investimento para você ter, porque futuramente você pode encontrar um colecionador como o Thiago Nigro que vai querer fazer esse investimento. Então o legal o legal dessa procura do Thiago Nigro o tanto de holofote que ele vai trazer Pokémon e outros motivos também, né? Porque ele, queira ou não, ele tá procurando a primeira geração de Pokémon. É um status histórico que você tem de ter uma carta dessa. Hoje é raríssimo, é poucas que você encontra, ainda mais americanas. Vamos supor que essa valorização valesse para todas as cartas, vale para a carta em português, sei lá, em japonês se tivesse lançado, aí ok, mas não, essa valorização é só para carta em inglês. Então realmente é um alto valor para quem tem essa carta. É difícil achar investidores? É muito difícil. Alguém que vai pagar lá, sei lá, $1 milhão numa carta dessa. Mas sempre vai ter. Por exemplo, Jake Paul, Logan Paul investe nessas cartas. O Thiago Nigro tá na procura dessa carta. Então sempre vai ter alguém que vai querer, né, comprar. Então preserve suas cartas, guarda certinho. Tem uns... sleeves, né? Os sleeves transparentes, tem uns que eles são chamados de fit, ele fica bem certinho na carta. Eu gosto particularmente dele, porque a carta não fica solta nela, até para você guardar em binder, né? Nas pastas, eu acho que é até legal. Você consegue colocar dentro de outro sleeve com eu vou até deixar na tela aqui para vocês. Eu tô usando da Dragon Shield. Voltamos aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Aproveitando, ó. Eu tenho esses dois sleeves aqui, ó. Esse é o fit.
E esse aqui eu paguei 2 dólares. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho a diferença para vocês. Geralmente o pessoal usa esse aqui um pouquinho maior. Não vai dar para focar, obviamente, mas ó, vou mostrar aqui assim, ó. Geralmente eles usam esse maior para colocar dentro de pasta, então porque tem um espaço maior, né? E esse daqui, o menor, geralmente eles usam para colocar dentro de outro sleeve, né? Eu acho que vocês não vão conseguir enxergar a diferença, mas em relação a tamanho, é impossível, né? Por conta da iluminação. Mas o que acontece? Esse fit ele é mais grosso, dá pra ver no material que ele é mais grosso, muito mais grosso do que esse daqui. Tá vendo aqui, ó? Acho que dá pra... Até pra você ver, ó. Esse aqui é o mais barato. Ups. E esse aqui é um pouquinho mais caro. Ele é muito mais grosso, então ele preserva a carta melhor. A carta fica mais encaixadinha, a carta fica melhor armazenada aqui. Então eu aconselho vocês, quando forem pegar uma carta rara, independente, não precisa ser uma carta de $1 milhão, igual por exemplo esse Charizard. Mas se é uma carta que você gosta, uma carta que você pode até ter feito uma pesquisa no ChatGPT e falou, opa, pera aí, essa carta pode valorizar no futuro. Compra o sleeve, não coloca direto na pasta, coloca dentro desse sleeve e aí você coloca na pasta para preservar a qualidade, para não riscar, porque geralmente eu até fiz um vídeo do unboxing, eu acabei raspando, que não chegou ainda meu playmat, e eu acabei raspando a carta, obviamente não danificou, mas se você fazer isso regularmente, isso daí vai acabar danificando. Então, uma dica essa para vocês: tem uma carta que vocês gostam, uma carta que você acredita que vale muito, coloca dentro do sleeve e de preferência um sleeve bom, de qualidade. Galera, é isso. Nosso cafezinho com o treinador hoje aqui foi um bate-papo aqui sobre a procura do Thiago Nigro pelo Charizard de $1 milhão, né? Varia muito, né? De 700, mas chega a passar $1 milhão. Realmente é uma carta extremamente hoje raríssima, raríssima, raríssima. Se você tiver uma no fundo do baú aí, na gaveta, manda para ele inbox, mas que seja em inglês, né? Tem gente que postou, mas é em português, ele quer inglês, realmente vale muito mais, tem o selinho First Edition. E é isso, galera. Mais um vídeo pro canal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, comentem, curte, mande esses vídeos para os seus amigos, comente aqui, fala, Lê, eu quero ver gameplay, eu quero ver buscas por Buster Pokémon, eu quero ver unboxing, eu quero ver mais informações sobre essa, traz isso para nós, comente aqui, que o que eu puder trazer de informação legal para vocês sobre Pokémon, eu vou trazer. É isso, para mais um vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, curta, mande para seus amigos e acompanhe, vem muita coisa legal de Pokémon por aí. Fechou? Valeu, fui!